Oi, gente, voltei pra ver se melhora. Minha internet tá de boa, mas vamos ver agora se Neumara consegue entrar, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Deb entrou, Carol. Estão me ouvindo bem, gente? Pronto, Neu. Tenta solicitar aí de novo pra ver. Pronto. Agora tá conectando. Agora eu acho que vai. Consegui. Pronto. Graças a Tá Deus. me ouvindo direitinho? Tô lhe ouvindo. Então, eu não sei o que é. Eu acho que, como eu tenho dois Instagram, aí eu acho que eu tinha pedido de um sem querer, e aí eu não tava conseguindo pedir de novo. Ah, tá. Acontece. Eu já estava É. preocupada. Eu falei assim, meu Deus, nunca aconteceu isso da pessoa solicitar e não conseguir entrar. Aí eu saí de novo para poder. Carol, uma amiga minha, me deu a ideia para eu sair e voltar para ver, né, se eu É, eu vi, eu tava te ouvindo daqui, mas eu não tava conseguindo solicitar de novo. Mas tudo bem, entre mortos e feridos estamos aqui. pois é, acontece, né? Essa coisa de internet não tem como controlar muito, não. É, né, é um dos desafios da quarentena e dos atendimentos online tem sido esses, né? Porque a gente não tem como controlar tudo o que acontece no set, porque aí um cachorro late, né, a buzina do carro na rua, enfim, às vezes o barulho do ventilador. Então, tudo isso acaba interferindo no som, na qualidade, mas é o que temos para hoje. Pois é. Minhas cachorras mesmo estão presas agora, estão lá dentro com meu marido para eu poder estar aqui na paz de Deus. E elas são comportadas, né? Ah, nem tanto, viu, minha filha? Principalmente se vier, se que a vizinha do lado, se ela entrar ou sair, acontecer assim, aí elas latem muito, ou tiver barulho na rua. Não é com muita frequência, mas acontece, né? E principalmente acontece mais quando você tá fazendo alguma coisa, né? No Sim, telefone. sim. Na verdade, a gente só percebe nesses momentos, né? Exatamente. Bom, o povo tá entrando aí, né? A galera, né? O pessoal aí que tá entrando também, a gente vai conversar, né? Falar sobre o tema ansiedade em tempos de pandemia, né? Que foi o convite que eu fiz para Neumara, para vir falar com vocês. E aí, entre o bate-papo da gente, né? Qualquer dúvida que for surgindo, alguém quiser comentar, falar alguma coisa, pode colocar que a gente também vai vendo e ela vai respondendo a dúvida de vocês, tá certo? Gente, Neumara, ela é psicóloga e psicopedagoga. Atualmente trabalha com crianças, né? Na clínica. Eu trabalho com todo mundo. Eu tenho Todo mundo. crianças, adolescentes, né? Na escola, eu trabalho como psicopedagoga institucional, então a gente tem uma variedade, né? Desde educação infantil ao ensino médio, embora meu público primordial seja de adolescentes, né? Mas É. eu também trabalho com crianças no consultório, mas a minha demanda maior no consultório são de adultos do que de crianças hoje, atualmente. Ah, tá certo. Ok, certo. Gente, já trabalhei com Neumara há um tempo atrás. Já fomos Verdade. colegas, né, de profissão, né? Em uma escola. E agora estamos nos reencontrando, né, via internet. Vamos começar então, né? A primeira coisa que eu quero trazer em relação, né, a essa questão da ansiedade, né, é justamente se em tempos, né, de pandemia, de isolamento social, as pessoas elas têm ficado mais ansiosas do que o normal, né? Assim, você, né, como psicóloga, fazendo atendimentos e até mesmo com amigos próximos, colegas ou familiares, tem percebido, né, essa questão, né, de ter intensificado essa questão dessa angústia, desse medo, né? Como é que você percebeu isso diante, né, dessa pandemia?
Bom, eu acho que quem não tiver mais ansioso, né, do que o normal, nesse período de quarentena, certamente tem algum problema, né, e algum problema que deve ser investigado. Sim, né, naturalmente as pessoas são mais ansiosas, são mais preocupadas, são mais temerosas, né, em todos os âmbitos, né, sejam as crianças que estão confinadas em casa, assim, a rotina da escola, enfim, né? Desde os idosos que estão sendo proibidos pelos seus familiares de ir até o supermercado, de ir até o banco. Então, não tinha como ser de outra forma. Né? Por isso, quando você me fez o convite para falar de ansiedade, eu digo, ansiedade em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, porque é totalmente diferente, né? Uma pessoa que sofresse de ansiedade, que tivesse algum diagnóstico de transtorno de ansiedade antes da quarentena, a gente ia tratar de uma forma. Mas hoje, todos nós estamos vivendo em tempos. Vocês estão me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo. Gente, Ah, diz aí se tá ouvindo bem ela, que às vezes eu posso é ouvir. porque eu tô, é, é porque eu tô usando um fone Bluetooth, que eu acho que recebe menos ruído, e aí às vezes eles ficam falando inglês aqui no meu ouvido. E aí eu acho que desconectou. É, então, é muito natural que as pessoas estejam sofrendo mais de ansiedade hoje, com o processo de quarentena, né, e de confinamento. Eu não uso muito a palavra isolamento social, porque eu acho que a internet, né, as mídias digitais, têm proporcionado a gente um não isolamento social. A gente tem isolamento de corpos, né? O isolamento de não estar abraçando, beijando, que é claro, isso faz muita falta, a gente tem tido muita falta disso. Mas, em contrapartida, né, a gente tem que tentar trazer alguns aspectos positivos que isso tem nos trazido nesse momento. Eu acho que a internet tem trazido isso da gente estar conectado com pessoas que antes a gente não conversava. Olha só, eu e você aqui, depois de muitos anos conversando via Instagram, né? Então, a gente também está nesse momento de dar mais assistência às pessoas, de estar mais preocupado com outras pessoas. Então, a gente está ligando mais, tá mandando mais mensagem, a gente tá tendo uma porrada de lives aí, né? Super interessante. Então, a gente tá mais conectado socialmente, sim. É claro que não tem o contato físico, né? A questão física. Mas o social, ele tá acontecendo de uma outra forma, diferente do que a gente tem acostumado. Mas tá rolando. É porque, de uma certa forma, as relações, elas mudaram, né? Sim. E, tipo, eu percebi muito isso, assim, no meu aniversário, por exemplo, né? Fiz aniversário na terça-feira e, tipo, assim, foi diferente, sabe? O fato de... Eu pensei assim, velho, eu vou estar em casa, só eu e meu marido, não vou ter contato com as pessoas, assim, esse contato que você falou, né? Abraço, beijo, carinho. Mas, assim, o carinho virtual que eu recebi foi, assim, imensurável, né? E até a surpresa mesmo de eu ter amigas minhas na minha janela, fazendo um alvoroço aqui na minha janela. Então, tipo assim, as relações, elas estão mudando e as pessoas também estão percebendo o quanto é importante você demonstrar isso, né? Mostrar o quanto você gosta do outro, o que você sente pelo outro, né? Nesse momento, aproximar esses laços, né? Sim, Fazer esses laços mais fortes é inclusive uma recomendação, né? Médica, psicológica, né? Porque já que a gente está isolado em casa, então vamos ampliar nossas relações, mesmo que seja é, via internet, né? Acho que a gente nunca valorizou tanto a internet como hoje. E verdade. olha que ela já era super importante. Certo. Nessa primeira pergunta que eu te falei, inclusive, que eu até tinha colocado aqui, né, que assim, que nesse momento, então, é comum a gente se sentir estranho e até mesmo muito angustiado, né, que você trouxe essa questão de quem não estivesse sentindo, tipo, não é nem normal, né, não sentir nada. Então, é algo comum, né, tipo, se sentir dessa forma, assim, meio angustiado, com medo mesmo, certo? Sim, sim. O medo ele é real, né? Ele é iminente, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, que geralmente ela tem medos não explicáveis, né? Sim. Eu tenho medo de morrer, mas eu não sei explicar que medo é esse.
Hoje esse medo é real. Então a gente sabe que se a gente sair lá fora, a gente pode ser contaminado. Mesmo usando máscara, luvas, todas as recomendações, a gente pode. A gente pode estar infectado e não saber, porque a gente pode não ter sintoma nenhum. Então, o medo hoje, ele é real, ele é iminente. Então, as pessoas têm mais motivos para estarem ansiosas, né? Então, é diferente de uma pessoa que tinha um transtorno de ansiedade, né, que sofria de uma síndrome do pânico, por exemplo, e que ela tem o medo de morrer, mas que ela não sabe explicar por que esse medo. Né? Hoje não, hoje tem razões muito específicas para a gente estar com esse medo. Então é sim natural. Né? Agora me diz uma coisa, como é que a gente pode, né, fazer assim para se adaptar, né? Eu não diria assim, eu não achei uma outra palavra, né, para colocar, que não seria o certo se adaptar, não sei. Mas como fazer para saber lidar, né, com essa questão da pandemia, né? E ao mesmo tempo cuidar da nossa saúde mental, enfrentar os nossos medos, por exemplo. Porque o medo, como você falou, ele existe. Agora, muito mais eminente, né? Porque o medo, de certa forma, é uma coisa assim boa, né? Pra gente, a gente precisa ter o medo para poder enfrentar e fazer, né, o que a gente deseja. Mas hoje, né? Como é que você vê essa situação? Tipo, como a gente cuidar dessa nossa saúde mental diante dessa pandemia? É, essa palavra adaptação, eu acho que a gente tem repensado sobre ela, né? Do que é se adaptar a algo que nunca foi vivido antes, né? Embora a gente já tivesse vivido outras pandemias no mundo há milhões de anos, há centenas de anos atrás, a gente nunca teve as ferramentas e tecnologias que temos hoje. Então é muito diferente. A gente não tem o mesmo modo de viver do que há 100 anos atrás com a gripe espanhola. Então, somos muito mais dependentes, né, desses aparatos sociais que nos cercam. Então, a palavra hoje não é nem mais se adaptar, é se reinventar. Porque o que eu tenho pensado muito e que eu tenho tentado fazer que as pessoas se conscientizem é de que nada vai voltar ao que era antes. Né? Mesmo quando a pandemia, né, que esse período de afrouxamento aconteça, da quarentena e tudo mais, a gente não vai voltar às nossas atividades, né, normalmente como se nada tivesse acontecido. Ah, acabou, ficou lá atrás. Não. Nossos modos de vida, né, eles estão sofrendo alterações, os nossos meios de relacionamento. Né? Então, eu não vou conseguir ler tudo quando eu estiver falando, mas depois você me fala. Certo, eu falo. É. Porque vai subindo aqui, depois eu volto. Então, a gente precisa pensar mesmo dessa reinvenção, né? Do que eu posso fazer diante da situação que eu tenho hoje. Né? Eu não posso mudar isso, né? É fácil. Esse momento a gente não tem como mudar. Então, o que eu posso fazer disso? Como fazer disso de uma forma mais tranquila e saudável possível? Né? E aí a gente vem nessas discussões todas que a gente tem visto nas redes sociais e nos programas de televisão, que a gente tem pessoas altamente produtivas na quarentena, fazendo milhões de cursos, isso e daquilo, faxina, enfim, dando conta de infinidade de coisas, e outras pessoas que não estão conseguindo levantar da cama, né? Porque para elas esse modo de vida é surreal, não tem razão para eu levantar da cama se eu não posso trabalhar, se eu não posso ir para minha escola. E é isso que me deixa muito preocupada, né? Porque a gente precisa estar repensando qual é o meu objetivo de vida, qual é o meu propósito, por que eu tenho motivo para levantar da cama. Uhum. Né? Eu não posso deixar que a razão do meu viver seja essencialmente levantar todos os dias de manhã para ir trabalhar numa instituição, que nem é minha, né? Que eu sou uma mera funcionária. Né? Então, a gente está precisando reinventar, inclusive, o nosso desejo. Eu preciso saber o que é que eu desejo de fato. E muitas pessoas não sabem. Né? A gente vem numa roda gigante, né? Cumprindo todos os proclames sociais de estudar, se formar, trabalhar, enfim, correr atrás do dinheiro para pagar as contas no final do mês. E a gente não sabe, a gente não sabe. Muita gente, se você perguntar o que te faz feliz, as pessoas não sabem. As pessoas não têm esse time, esse feeling de pensar sobre isso, e essas pessoas estão sofrendo muito mais hoje. Né? Então, as pessoas que têm um objetivo de vida muito bem definido e esclarecido para si mesmo, elas estão conseguindo se reinventar, ou se adaptar, a palavra que você usar, mais facilmente.
Então, por exemplo, eu, né, o meu desejo maior sempre foi atender, né? Sempre foi clinicar. Esse é o meu desejo, né? É isso que me mantém, é isso que eu gosto de fazer, né? Embora eu tenha outras funções, mas é isso que eu gosto de fazer. Então, eu consegui reinventar, né? 100% dos meus pacientes continuam sendo atendidos online, né? Isso não é algo tão fácil. Eu tenho vários colegas que não conseguiam, muita gente desiste de fazer a terapia online, seja por questões financeiras, se a gente está dentro de uma crise financeira Sim, também dentro disso, mas seja também por não conseguir ter esse vínculo transferencial entre paciente e terapeuta suficiente de manter essa relação online, que não é fácil, né? Eu tenho vivido isso, por exemplo, com a minha analista, né? Então, uma pessoa que está há anos no divã, que nem vê a cara da analista, e agora a gente está face to face via rede social para a gente fazer terapia. Então, é totalmente diferente. Mas a gente precisa se reinventar e se readequar se a gente quer que esse desejo se mantenha, né? Então, se o meu desejo é, é algo que não condiz com esse tipo de vida, a gente precisa repensar esse desejo. Porque a gente não sabe, a verdade é essa, por quanto tempo a gente vai ficar assim, né? De quarentena ou com essas medidas de restrição bem, bem estabelecidas, né? Porque eu acredito que mesmo que as atividades voltem, a gente vai voltar com uma série de restrições, como também não vai ser como antes. Não tem como ser. Né? Não tem verdade. como ser o que era antes. Eu tenho pensado muito sobre isso mesmo, porque ainda que volte, né, ainda não se sabe quando, se ainda maio vai continuar, enfim, mas quando voltar não vai ser ainda o normal, né? Ainda vai ser muito Né? restrito as coisas. É. E a E a gente gente pode acompanhar como. tem A uma, gente pode acompanhar como. Sabe? tem uma pergunta aqui, ó, de Carol. Consegue ler? Mesmo com esse medo real, até que ponto não é normal. É. Aí fica bem mais difícil da gente, como o medo ele agora é iminente, né? Então as pessoas são naturalmente mais ansiosas, fica mais difícil a gente ter esse limiar do que é normal e do que é patológico. Mas a minha dica sempre é, se está te impedindo de viver, de fazer as coisas necessárias, né, que você precisa todos os dias, então está na hora de você procurar ajuda. Acho que essa era uma pergunta do seu roteiro, inclusive, né? Não tem problema. É, se está dificultando demais, né? Como eu falei, se chegou a um ponto de que eu não consigo levantar da cama porque eu não sei o que eu devo fazer, porque eu não tenho um propósito, né? Ou de que eu estou tão ansioso que eu não estou dando conta do meu trabalho em home office, que eu estou deixando várias coisas sem cumprir, meu chefe está pegando no meu pé, enfim. Se está te atrapalhando a ponto de impedir de você fazer algo que você precisa fazer, aí sim é o momento de buscar ajuda, né? E não porque seja patológico, pode ser que não seja, porque o normal e o patológico hoje não é o mesmo de antes, né? Então, mas é porque você está precisando de ajuda. Algumas pessoas, como eu falei, elas vão se reinventar, se adaptar de forma mais fácil, mas outras elas estão tendo mais dificuldade. Né? Isso não quer dizer que elas sejam mais fracas ou que elas sejam culpadas por isso, nem nada disso. Né? É só porque mesmo não teve, talvez, tantas condições de pensar e refletir, né, sobre os seus propósitos. Como eu falei, a gente vem numa sociedade que nos cobra muitas coisas. Então a gente passa muito maior parte do nosso tempo de vida tentando cumprir as etapas que são ditas essenciais, do que de fato olhando para nós mesmos e saber o que é que eu quero. Verdade. Respondeu, Carol. Que, como você falou, inclusive, eu tinha uma pergunta sobre isso, né? Que era em que momento, né, é importante procurar ajuda. Então, acaba que já responde essa pergunta, que é muito importante, né? Para que as pessoas fiquem atentas quando elas precisam, né, ter esse time para poder saber quando elas precisam dessa ajuda, né? Isso. Bom, eu quero falar agora sobre a questão das notícias, né? Sobre diversas notícias, né? Tanto jornal como grupos de WhatsApp, até as próprias fake news, né? Que hoje é muito mais comum devido, né? A internet aí está acessível para todos, né? E aí eu quero saber assim sobre como você acha, acredita ser importante, né? Se você acredita ser importante neste momento evitar um bombardeio de notícias focadas
e ou centradas sobre o coronavírus, né? Como a gente lidar com as informações, de que forma uma pessoa, por exemplo, que está mais ansiosa, evitar. Se você sabe lidar melhor, assistir, mas não tanto também. Como deve ser esse parâmetro, né, em relação às notícias, né, acessar essas notícias, para que a gente não venha se sentir mal ou tão mal nessa época? Bom, eu acho sim importante a gente limitar, né, esse tempo de ver esses dados, essas estatísticas, enfim, todas essas informações. Eu acho que no Brasil a gente vive ainda condições ainda mais, digamos assim, surreais diante da pandemia, diante de toda essa questão política que a gente tem vivendo, né? Então, a gente instaurou uma crise política além da econômica e de saúde ao mesmo tempo. Então, são muitas notícias que nos deixam super frustrados, né? E ainda mais preocupados. Mas não é para a gente também ficar alienado, né? Eu acho importante a gente estar informado do que está acontecendo, até que ponto, né, a gente está bem ou não. Então, a gente viu que, por exemplo, Salvador foi uma das cidades que primeiro se instaurou a quarentena, essas medidas todas restritivas, e que, querendo ou não, a gente está sempre abaixo da curva que era esperado, né? Então, graças também às informações que a gente conseguiu se preparar um pouco, né, para que a gente segurasse mais a curva no Brasil, já que já tinha rolado na China, na Itália, então as informações são importantes que elas cheguem. É importante a gente estar consciente, mas a gente precisa ter cuidado com esse excesso para a gente não sofrer por excesso, né? Principalmente as pessoas que estão mais preocupadas ou que estão mais ansiosas. Então, se eu estou sofrendo muito, por que eu vou ficar lidando com isso o tempo inteiro? Um outro cuidado que eu acho que a gente deve ter é com as crianças, né? Eu acho que não também deixar as crianças de fora disso, delas não saberem o que é. Nem sei se isso é possível hoje, das crianças não saberem o que é o coronavírus, o que é que a gente está vivendo, né? Mas eu acho importante a gente ter esse filtro. São crianças, elas não precisam saber de tudo, não precisam estar vendo as cenas que está passando no jornal das várias covas, né, que estão sendo cavadas ao mesmo tempo, né, dos caixões, a cena que não sai da minha mente a dos caixões carregados nos caminhões do exército da Itália algumas semanas atrás, por exemplo. Né? Então, se chegar a ponto aqui, vai ser muito mais cruel para a gente. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? Da mesma forma que a gente tem do filme, do programa de televisão, né? De restringir para as crianças, então acho que as informações também. E a gente está o tempo inteiro, eu estava assistindo os jornais só falam disso, não há outra notícia, né? É só o Covid e todas as consequências dele. E, então, todos os jornais. E na Globo ainda tem um plantão coronavírus, né? Isso, Então, é como se fosse aquele plantão que a gente tinha só quando alguém importante morre. morre. Agora a gente está tendo o tempo inteiro do coronavírus. Além dos grupos, né, das informações que chegam para o celular. Eu, particularmente, diminui muito de ver os noticiários. Né? Eu gosto muito de ver Fantástico no domingo, porque eu acho que tem informações mais gerais, globais aqui. Mas eu evito assistir um pouco, às vezes eu assisto o regional, né, o da Bahia, para a gente saber um pouco como é que a gente está dentro do nosso estado, mas eu uso mais a internet mesmo, porque na internet eu seleciono o que eu quero, eu não saio vendo e ouvindo tudo que a televisão me proporciona. Mas esse limite é a pessoa mesmo que precisa se dar, né? Então, se eu estou sofrendo muito com isso, né, os meus pacientes que já sofriam de ansiedade mesmo antes, a minha recomendação é evite. Certo. Por exemplo, eu também tenho evitado, né? Eu assisto, claro, como você falou, eu acho que é importante saber, ter noção do que está acontecendo, até no nosso estado também, né? Saber como é que está a curva, essas coisas, eu acho que é importante, né? A gente também está informado até por questão das fake news que eu trouxe, porque eu falei, né? Até por questões disso, né? Então, eu me informo de uma certa forma, mas também não estou o tempo todo ali, né? Eu estou sempre tentando preencher a minha mente com outras coisas, né? Do meu dia a dia mesmo, da minha rotina, né? E não ficar o tempo todo focada na televisão. Porque, como você Sim. falou, a Globo tem plantão para isso, tirar os programas principais da manhã para isso. Então, é o tempo todo, gente. Se você ligar a televisão de manhã, você já acorda com notícias sobre isso. Né? Até E porque os artistas não estão podendo indo gravar, então os jornalistas estão trabalhando em dobro. exatamente.
Bom, eu quero trazer agora sobre essa questão da ansiedade agora presente nas mulheres, tá? Hum, Como, assim, a questão da ansiedade pode-se dizer que ela tem afetado mais mulheres por conta da sobrecarga da grande maioria com o trabalho home office e as demais funções. Porque assim, por que eu estou falando isso, né? Porque assim, a gente sabe, né, que nós mulheres, a gente trabalha na rua, faz o trabalho em casa, quem é mãe, né, tem as crianças, e agora tá tudo junto, misturado no mesmo espaço, né? Quem não tá trabalhando na rua ainda, né, tá em casa no home office, e com criança em casa, com atividade de escola, da criança para fazer, e aí, como é que fica essa mãe, essa ansiedade com essas crianças em casa, né? Com essa sobrecarga, né? é. Eu não sei te dizer, assim, estatisticamente, a gente já tinha que a grande maioria das pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade são mulheres, tá? E existem algumas explicações sobre isso, né? Primeiro que a gente tem uma atenção mais difusa, então é comprovado cientificamente que a maioria das mulheres, isso não quer dizer que os homens não tenham ou que todas as mulheres sejam assim, nós podemos nos concentrar em mais coisas ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui fazendo a live, mas está pensando no jantar que vai fazer daqui a pouco. Então, e a gente tem essa possibilidade de conexões, né? Todo ser humano tem, não quer dizer que os homens não tenham. Então, consequentemente, eu vou ficar mais ansiosa porque eu consigo pensar em várias coisas ao mesmo tempo e isso vai me gerar preocupações de se eu consigo ou não dar conta disso. Então, mas isso também é um número que eu sempre. Essas estatísticas para mim sempre é algo muito que eu confio desconfiando. Sim, Por quê? Porque também é cientificamente comprovado que as mulheres buscam mais ajuda. Elas procuram mais um médico, procuram mais sim, psicólogos, elas procuram. Então, logicamente, a gente vai ter um número maior de registros de mulheres com diagnósticos de ansiedade, né? Então, a gente vê muitos homens ansiosos, né? E muitos homens também com o que a gente estava discutindo antes da live do pensamento acelerado. Eu tenho um em casa, tá? Então, e aí essas pessoas não conseguem muitas vezes dar conta do que elas pensam porque vai numa velocidade maior do que a condição de fazer. Então esse cuidado com a estatística eu acho que é importante, porque não é, não sei se se é a maioria mulheres. Pode ser que sim, mas essas com tratamento. O problema é aqueles que não buscam. que não Né? busca. Os homens eles aparecem muito pouco na clínica. Então, até que ponto esse dado é confiável. Nesse momento, também a sensação que eu tenho, né, justamente, e aí a gente entra num discurso social e não mais psicológico, de que a gente sabe que nós mulheres acabamos tendo mais atividade, porque a gente conquistou o mundo fora de casa, mas a gente ainda tem a casa para dar conta, a maioria dos homens ainda acredita, e das mulheres também, ainda acredita que eu trabalho fora, mas que eu preciso dar conta de tudo dentro de casa. Então, eu acho que sim, para as mulheres mães, principalmente, né, tem sido um verdadeiro, né, muito trabalho, né? Porque além da sua demanda profissional, você tem a demanda da casa que acaba aumentando, porque estamos em casa, então estamos cozinhando mais vezes, estamos tendo que limpar mais vezes, Sim, inclusive por conta da coronavírus, a gente precisa ter uma higiene melhor. A gente acaba sujando mais roupa. Enfim, se você sai na rua, você volta, você tem que lavar roupa. Então, com crianças, isso tudo fica triplicado. Além do que, você precisa gerar entretenimento para essa criança que não está podendo sair de casa. uhum, Né? E as pessoas que moram num apartamento, como diz uma paciente minha, né? Eu tenho uma adolescente que ela diz que ela mora num apartamento, né? Não é um apartamento. Então, é muito mais difícil, né? A gente não tem mais casas como esses com quintal, com espaço para as isso. crianças brincarem, jogarem bola. Isso é impossível dentro das casas, a maioria, né? Então, essas crianças, sim, elas estão sofrendo muito e essas mães precisam gerar entretenimento e dar conta da rotina da escola, porque a maioria das escolas estão funcionando via online, né? E as crianças dependem, principalmente as pequenininhas, né? Depende que os pais sentem, liguem a conexão, de que acompanhem a atividade. Então, acaba sendo uma tarefa ainda mais, ainda além, né, do que as mães já tinham. Eu não gosto de generalizar que todas as mães, que todos os pais, né, não se omitem nesse momento, enfim.
Mas a gente sabe que a nossa realidade é essa, a maioria das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, né? Temos muitas mães solos também, né? Então, que acabam tendo que ter isso mesmo. Então, muitas pessoas têm dispensado diarista, tudo isso, tanto pelo risco de saúde como a questão econômica mesmo. Então, são muito mais coisas para as mulheres darem conta. Tem duas coisas assim, né, que eu queria assim pontuar da sua fala, né, que primeiro a questão assim, da criança às vezes não entender que a mãe está em casa, mas está trabalhando, por exemplo, as que estão em home O office, marido também não entende, não. né? Aí fica mãe, 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 mãe. E às vezes ela não está dando conta disso porque não consegue se concentrar e acaba gerando uma frustração, né? Uma cobrança muito grande até, né? Nesse sentido. É complicado. É. Mas aí é a importância da gente sentar com a criança, porque por menor que ela seja, né, as crianças são capazes de entender muito além do que a gente imagina como adulto. Né? Sim, Então, por menor que a criança seja, de você sentar e explicar ao filho, eu estou aqui, mas eu estou ocupada. Né? Nesse momento você vai lá brincar, quando eu terminar essa atividade do trabalho, né? Enfim, a gente precisa ter essas conversas com as crianças para que elas entendam e atrapalhem o mínimo possível, né? Mas o que eu tenho visto de vídeo de criança passando atrás, de dando cabriola, enfim, né? E eu tenho essa relação com a escola, né? Que é o meu outro trabalho, né? Como psicóloga institucional. E a gente tem visto muito isso, assim, dos filhos dos professores. A gente, coitado do professor, coitado da professora. Eu tenho uma tia também que ela é professora e tem duas crianças em casa. Né? Então tem que trancar a porta mesmo para os meninos não entrarem, enquanto que ela está dando aula ao vivo. Então tudo isso a gente tem que dar conta. Como a gente começou lá no início da live, eu falando que é muito mais difícil a gente dar conta de manter esse setting, né, esse office, né, esse escritório em plena estabilidade, sem barulho, sem ruído, sem interferência. É muito difícil. eu tô falando assim de criança, mas até pra gente é difícil também, porque assim, meu marido também tá trabalhando em casa. E aí ele fez o escritório dele lá no fundo, no outro quarto. Mas se ele estiver aqui na sala, eu quero o tempo todo conversar. Porque, tipo, eu sei que ele tá aqui na sala, no sofá, eu fico. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele. Porque a gente vê a pessoa que a gente quer falar, a gente quer conversar. É, E acaba que realmente. Assim, a gente adulta ainda tem essa coisa assim. Ah, tá, já entendi. Né? Com criança é sempre é. mais complicado. É, Às vezes é só um olhar, né? assim, Às vezes entre adultos é só um olhar e você já entendeu. Né? Aqui em casa também a gente vive isso, né? O meu marido ele trabalha no administrativo, então assim, de 8 às 6, 6 horas acabou. Mas o meu trabalho não é bem assim, então às vezes eu estou deitada, né? E estou respondendo mensagem, e ele está reclamando comigo, porque eu estou no celular. Mas veja bem, eu estou trabalhando. Não, não está trabalhando. Eu não estou trabalhando, são coisas relacionadas ao trabalho. E outras vezes eu estou, por exemplo, numa reunião online, sim. sei lá, na sala. E ele está no quarto, numa reunião de trabalho, e quando ele se empolga, ele se exalta, ele fala muito alto, né? E está interferindo na minha reunião online. Eu tenho que fechar a porta, dizer, ó, fecha a porta, eu estou lá fora. Então a gente, ainda bem aqui tem porta em todos os cômodos, então a gente sai fechando. E às vezes eu tranco mesmo, porque ele esquece e vai entrando, e eu estou ocupada. Clemilda, o que a gente pode fazer na quarentena? Velho, são tanta coisa pra gente fazer na quarentena, né? O que eu tenho falado muito com as pessoas é a gente reclamava tanto de não ter tempo para fazer coisas que a gente gostaria de fazer. E agora a gente tem tempo e fica reclamando porque está de quarentena. Né? Então, Verdade. eu acho que a gente pode fazer muita coisa, né, em casa. Então, eu já pintei parede do meu consultório, eu já ajeitei um jardim da minha varanda, eu já inventei receita diferente. E olha que eu estou trabalhando o dobro do que eu trabalhava antes, né, Tô praticamente. falando isso, que tá trabalhando o dobro em casa. O dobro, o dobro, o dobro. Com certeza. É, e também a internet, ela tem proporcionado infinidade de coisas, assim, de cursos gratuitos, de
live, enfim. A Netflix tá aí bombando, né? O TikTok, então os adolescentes estão viciados no TikTok. Né? Eu tenho conhecido verdadeiros artistas, né? Nos meninos na escola que eu trabalho, os adolescentes. Eles fazem cada coisa que eu digo, cara, como que você faz isso? Você, tipo, a Globo tá te perdendo. Né? São maravilhas, assim. A gente precisa realmente usar a criatividade e se reinventar nesse momento, né? Então, eu acho que cada um com suas habilidades, né? E também é um momento para a gente descobrir novas habilidades, de fazer coisas que eu nunca fiz antes. Então, pode ser um momento. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é para, de novo, não cair naquele discurso de que, eu preciso aproveitar esse momento e fazer tudo. Não, eu Isso. não preciso fazer tudo, eu posso não fazer nada. Né? E tá tudo bem. Né? Não fazer nada, o ócio é extremamente criativo. Né? Porque eu estou deitado olhando para o teto, eu posso estar pensando em várias coisas que depois vão ser extremamente lucrativas e eficientes para mim. Então, eu acho que o mais importante de tudo é a gente aproveitar esse tempo e refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos desejos, sobre os nossos objetivos. Né? Mais importante do que ficar pensando quando que isso vai acabar, se eu vou Isso. perder meu emprego, se eu não vou, o que, que eu posso fazer com isso? Sabe? Então, se eu não posso controlar o vírus, eu posso pelo menos controlar a minha vida no sentido do que eu quero, do que eu desejo e o que, é que eu posso fazer em relação a isso. É se descobrir, usar esse momento para uma autorreflexão, já que nem todo mundo pode pagar um analista, um psicólogo, né? Seria ótimo, excelente se todo mundo nesse momento estivesse fazendo psicoterapia, seria excelente, não existe um momento, não vou dizer melhor, porque é um péssimo momento, mas tem sido extremamente beneficente para as pessoas que estão em processo terapêutico. Porque as pessoas estão muito mais reflexivas, né? A terapia parou de ser um lugar, essa semana eu fiz isso, porque a gente tem pessoas que chegam na clínica para falar o que ela fez durante a semana, né? E não como ela se sentiu, o que, é que ela vai fazer disso. Então as pessoas estão tendo esse tempo de introspecção, né, de chegar com conteúdos extremamente importantes no consultório, né, no momento da terapia online, né, não é consultório, vai eu aqui falar consultório, é, e levado, né, todas essas reflexões que a gente faz e essas discussões que a gente faz durante o processo terapêutico, tem levado isso para a vida, que às vezes não dava tempo. Às vezes um terapeuta fala uma coisa e você fala, vou pensar nisso durante a semana, mas a vida não te deixa pensar. Então, esse período tem sido muito benéfico nesse sentido. Certo. A live vai ficar salva assim, tá? Quem mandou aqui. E assim, eu queria até falar um pouquinho também sobre isso, né? Que você falou assim, sobre se reinventar. E aí, tipo assim, essa questão, o que fazer na quarentena, por exemplo, né? Então, como você falou, eu acho que é isso, é você buscar mesmo algo que você gosta, um desejo seu, e ir atrás, né? De repente, você agora, você quer aprender a dançar. Gente, eu tava vendo assim que a gente pode usar a internet a nosso favor. E Com diante da certeza. quarentena tem surgido tanta coisa bacana, assim, de aulas online, de yoga, de meditação, de dança, é, tantas outras coisas, né, que não relacionadas somente ao exercício físico, por exemplo, mas tantas outras coisas bacanas que têm acontecido, que se a gente procurar bem, for filtrando, a gente consegue fazer muitas coisas legais, de repente colocar um projeto que a gente tanto queria e colocar no papel, né? Eu acho que esse momento é um momento bom para isso também, né? Como você trouxe muito bem, não só ficar pensando, ai meu Deus, quando é que isso vai acabar? Ai meu Deus, sabe? Ficar se martirizando por conta disso, né? E aproveitando, né, para poder, que eu estou falando de internet, que tem uma pergunta aqui envolvendo a questão da internet, inclusive, Uhum. né? Que é falando justamente assim, como é que você percebe a internet nesse processo, né? Até que ponto nós podemos entender ela como saudável, não só para os adultos, mas também como crianças, para crianças, né? Essa questão das mães, por exemplo, tá filtrando as informações, mas não só questão de informações da quarentena ou de Covid, mas até outros tipos de informações também, né? Porque a gente sabe que a rotina até mudou da gente, né? A gente está dormindo mais tarde, acordando mais tarde, almoçando outro horário. E não só a gente adulto, mas até a própria criança também, né? E aí, às vezes, fica muito tarde na internet,
E aí, como é que você percebe essa questão da internet, né? Acho que a gente já falou bastante de internet, né, durante a conversa, mas é Sim. isso. Eu acho que a internet tem salvado as nossas vidas, né? Eu não sei o que seria de nós sem a internet, porque eu acho que se a gente está com muitas coisas paradas, sem a internet a gente estaria com muito mais. A gente estaria realmente, digamos assim, falido, no sentido também econômico, né? Uhum, E social. Aí sim seria um isolamento social, de eu estar na minha casa e não estar falando com ninguém. Então isso traria muito mais danos psicoemocionais e financeiros na nossa sim. sociedade se não fosse a internet. E a gente precisa usar a internet a nosso favor. Então, na internet tem milhões de ideias, milhões de coisas que você pode fazer em casa, sem dinheiro, enfim, com o que você tiver na sua casa. Tem centenas de coisas no Pinterest para você fazer durante a quarentena, além das lives do YouTube, dos games que os meninos gostam, desses aplicativos todos de rede social, enfim. É, mas, por outro lado, né, a gente tem, por exemplo, os pais que continuam trabalhando. A gente falou dos pais que estão em casa em home office, tá? É um problema. Mas a gente tem um outro problema dos pais que estão precisando trabalhar, que trabalham na área de saúde ou em algum outro aspecto que precisa sair para trabalhar, e de que essas crianças estão ficando mais tempo sozinhas ou com uma outra pessoa. E mesmo as que estão em office, para não atrapalhar, entrega o tablet, entrega o computador, deixa na frente da televisão. Que a gente já fazia antes também, quando queria um pouco de entrega dos meninos. Então, dava alguma coisa da tecnologia que eles gostam, um jogo, enfim. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a criança está jogando e vem uma informação que não deveria vir, vídeos, enfim, né? Além dessas questões que a gente já sabe de segurança na internet, a gente tem a questão do vício mesmo, né? Porque depois, quando a gente precisar mandar esses meninos de novo para a escola, esses meninos não vão ter nenhuma capacidade de concentração de ficar 5 horas por dia sentado na cadeira olhando o professor falar. É impossível, Aham. né? Na internet a gente tem vários estímulos ao mesmo tempo, então voltar para a rotina de sala de aula vai ser surreal para essas crianças. Elas estão sofrendo agora, mas vão sofrer depois quando tiverem que voltar para a escola também, Aham. né? Principalmente as escolas que proíbem o celular por completo, por exemplo. Então a gente precisa ter muito cuidado, assim, e fora os danos na visão e todas as outras questões que a gente sabe que tem, principalmente com os menorzinhos. Então, ela pode sim salvar a nossa vida, mas ela pode também prejudicar muito. Então a gente precisa usar ela sempre a nosso favor, né? No sentido de facilitar a nossa vida. Então a gente está vendo as compras online, as coisas, né? Banco online, porque no parcelou do banco ninguém quer, principalmente com taxa econômica, Deus me livre. Então, a gente precisa usar ela a nosso favor, né? De nos beneficiar com isso. E ter cuidado com esse excesso. A gente pode investir em jogos de tabuleiro com os meninos, por exemplo, em vez de estar jogando no celular, no computador. Né? A gente pode investir em livros, né? Em literatura, a gente tem livros baratos, a gente tem livros em PDF que são gratuitos, que dá para imprimir, entregar impresso essa criança, né? Esse adolescente. Enfim, usar isso sempre para o nosso benefício, porque tudo demais sobra, e se sobra vai trazer malefícios. Mas você acredita que, assim, seria importante Também. ainda nesse momento manter uma rotina para a criança, a depender da idade, tipo, manter uma rotina para ela nesse momento é Sim, importante. não só para as crianças, né? Nós adultos também precisamos de rotina, gente. A gente sente falta disso, o nosso corpo sente falta disso. Então, a rotina, a criança ela precisa de limite. Né? E a rotina é uma forma de você dar limite. Quando a gente fala limite, as pessoas sempre acham que é castigo. Não, não é isso. É de entender que você tem hora para acordar, você tem hora para tomar café. Claro que isso está muito mais flexibilizado, né? Como você falou, a gente está podendo dormir mais tarde, acordar mais tarde. Mas a criança ela precisa entender que ela vai ter o horário de estudar, né? Principalmente se ela estiver tendo aula online, que ela vai ter o horário de comer, que ela vai ter o horário de brincar, que ela pode estar ajudando nas tarefas domésticas. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa incentivar as crianças a fazerem isso, até porque os pais estão sobrecarregados com home office, né? A grande maioria. Então, a gente pode ensinar a criança a forrar a cama. Aquilo que a gente disse que não tem esse tempo de ensinar para os nossos filhos, né? De forrar a cama, de levantar a tampa da privada, de ajudar a sacudir o tapete, de molhar as plantinhas. São coisas que crianças conseguem fazer, de ajudar a lavar louça. Tem crianças que fazem isso muito numa boa, tem outras que resistem. Mas se os pais não ensinarem, quem é que vai ensinar, né? Eu tenho recebido muitas mensagens no grupo dos professores, né?
falando aqui nesse momento, esses conteúdos, né, tem muitos pais preocupados. Eu estou preocupada com o nosso tempo, menina. Não, falta É, 17h50 agora. Como ah, eu fechei e abri, aí eu entrei às 17h10. Então dá tá. tempo. Então a gente tem uns 20 minutos ainda, não sei. É. É, então, eu me perdi. Foi falando da Tá. rotina da criança, professores que têm falado muito. Sim, então os professores eles têm trazido muito essa questão de que os pais eles estão cobrando muito das escolas, né? Que os conteúdos sejam dados, de como é isso. Bom, os pais estão pagando a escola, eles querem ver tipo, a lição cumprida. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem um outro grupo de pais e professores que são muito conscientes e que entendem que não é o momento da gente estar passando conteúdo, né? Não que a gente vai deixar de dar conteúdo, mas isso precisa ser de forma mais leve, mais gradativa. A gente não está o tempo inteiro com o nosso aluno, a gente não está sabendo se de fato ele está compreendendo aquilo que está sendo dito. A gente tem os alunos que são tímidos para se pronunciarem na aula online e tudo isso. Então, a gente não tem esse mesmo feedback que presencialmente online. Isso é óbvio, é evidente. Então, os pais que são muito conscientes, eles entendem que esse não é o momento dos alunos estarem aprendendo matemática, geografia, mas é o momento deles estarem aprendendo outros valores, né? Sim, Da família, de cuidar da saúde, de oi, Tina, beijo, sua linda. É, da gente estar pensando mesmo nesses outros pontos que é tão importante, né? De pensar no meu propósito de vida, o que é importante para mim, né? De estar concentrada nas nossas redes afetivas. Então, não é que as escolas vão deixar de dar conteúdo, não é isso. Mas elas não podem estar dando da mesma forma que davam antes, né? De forma online. Então, essa rotina de estudo também é diferenciada. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado muito em cima do Covid-19. Então, bom, eu estava falando sobre memes. Então, vamos pedir aos alunos que eles criem os próprios memes, né? sim. Em relação ao que eles estão vivendo de momentos engraçados com a quarentena. A gente tem milhares de coisas, né? E a gente tem visto cada pérola aí nas redes sociais das crianças, né? Então, é o momento dos pais estarem ensinando essas coisas, né? De estarem juntos, parceria, né? De também ter cuidado que o pai está trabalhando, de que existe um momento para tudo. Enfim, eu acho que a rotina ela é extremamente necessária. Principalmente para as pessoas que estão sem saber o que fazer da vida. Essas são as que mais precisam. Porque se eu não vejo um sentido, não tenho um sentido claramente na minha mente do que por que eu preciso levantar da cama, então que eu levante para cumprir minhas tarefas. E assim eu vou me sentindo mais útil. Porque o grande problema é a gente se sentir inútil. Então, se eu sei que eu tenho que levantar porque eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso, eu vou me sentir útil. Talvez amanhã eu já acorde mais disposta do que hoje, que eu fiz aquilo por obrigação. Agora a gente precisa de um cuidado também, porque às vezes a gente cria uma rotina surreal, né? E a gente não dá conta dela, e aí vai dormir culpado e extremamente frustrado consigo mesmo por não ter dado conta daquilo que tinha se predisposto. Então, por exemplo, para uma pessoa que estava sofrendo com isso, eu sugeri, em vez de você fazer rotina, você faça todos os dias, no final do dia, você faça uma lista de coisas que você fez naquele dia. Assim você não vai se sentir tão inútil. Você vai ver que você fez várias coisas. Várias Porque coisas. ler um livro é uma coisa muito importante, Sim, né? Dormir 8 horas por dia é uma coisa muito importante. A gente tem centenas de pessoas que não estão conseguindo dormir 8 horas por dia. Então, todos esses pontos, eles são extremamente importantes. Então, as pessoas que estão sofrendo muito por conta disso, porque às vezes criam rotinas mirabolantes, ou peça ajuda de um profissional para fazer uma rotina, ou faça ao contrário. No final do dia, você marca o que você fez, em vez de eu você estar se cobrando o que você não fez. certo. Eu acredito que assim, não só as relações mudaram assim, né, com as pessoas, mas até a questão de relações de trabalho também, né, vai mudar muito em relação a isso. Como o que você estava falando da questão da escola, né? Eu acho que a própria escola hoje, ela vai ver métodos diferentes de trabalhar, né, daqui para frente, com crianças e adolescentes, porque assim, a gente já sabe que a internet é assim, tanto a criança como o adolescente, tipo, navega tudo, é muito dinâmico. Então, não tem mais espaço para só o tradicional, né? Então, eu acho que tem muitas escolas aí que vai rever muitas coisas diante disso.
e trazer outros posicionamentos, coisas diferenciadas aí, nesse sentido. Claro que agora é tudo muito novo, né? Tiveram que se readaptar assim do nada, né? Chegou e tem que fazer, como é que vai fazer? Vai mandar conteúdo, vai fazer as aulas via Skype, via Zoom, e aí vão, né, se adaptando aos poucos, né? Antes de fazer a próxima pergunta, né, que eu tenho aqui, eu queria. Que teve um comentário aqui de uma pessoa falando sobre comer R$ 1 de pão. Você viu? Eu vi a Jamila, essa louca. Eu já Mas disse a ela. eu achei interessante essa colocação dela, porque assim, eu até estava lendo assim, algumas coisas sobre a questão da ansiedade, e que Adoro a pessoa que tem ansiedade também tem essa questão com a a alimentação. comida. Não é Sim. isso? Algumas. Cada uma vai descontar de uma forma, né? Tem gente que deixa de comer, tem gente que come demais, tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos, e aí cada pessoa vai se encontrar dentro dessa. Por isso que é tão difícil você ter um diagnóstico, né? E não dá para você ficar lendo no Google e se autodiagnosticar. Sim, Né? A sim. gente precisa de uma avaliação, né, profissional. Então, algumas pessoas elas estão descontando na comida. E eu acho que, eu particularmente acho que não sou esse tipo de ansiosa para comer, e eu acho que eu estou muito controlada nesse sentido de ansiedade, ainda bem. É, Mas eu tenho percebido que eu tenho comido mais. Eu não sei se engordei ou não, nem quero saber, né? Não vou me pesar. Aham, sim. Também eu não sei quanto eu estava pesando antes, porque eu não fico controlando isso. Mas eu acho que é uma consequência, né? A gente tem, sim, um grande número de pessoas que descontam na comida. E pelo fato da gente estar em casa, a gente acaba beliscando mais. Chega ali, abre um pacote de biscoito, pega uma fruta, uma coisa. Então a gente tem comido mais. Eu, pelo menos, tenho, porque eu passo a maior parte do tempo fora de casa. Então eu, basicamente, é café, almoço e à noite alguma coisa. Não tem, geralmente eu não tenho lanche. E em casa eu acabo tendo. Então isso muda essa relação com a comida. E tem pessoas, sim, que comem em excesso, quando estão mais ansiosas. E aí a gente precisa ter os cuidados, né? Vamos ver o que a gente está comendo. Em vez de comer R$ 1 de pão, vamos comer uma frutinha, Jamile. Você estava na dieta tão saudável antes da quarentena, amiga. Vamos comer fruta, né? Vamos pensar em coisas mais saudáveis. Outra coisa que a gente está dando para fazer, pelo menos eu, que eu não conseguia fazer atividade física todos os dias. Também não estou fazendo todos os dias, não. Mas eu sou, além de ser extremamente preguiçosa com atividade física, eu não gosto muito do ambiente da academia e tal. Me sinto bem de fazer e tal quando eu vou, mas não é uma coisa que me agrade muito, né? Eu acabo deixando pra lá e fazendo as coisas que me interessam mais. Mas durante a quarentena, eu tenho colocado aulas no YouTube e Sim. tenho feito, né? Então, os dias que eu durmo demais, por exemplo, que eu passo maior parte deitada, eu acordo com a dor na lombar insuportável, que já é algo que eu sinto, né? Às vezes. E aí eu coloco aula de alongamento para lombar e faço e a dor passa. Então tem sido excepcional isso. Então tá bom, se eu tô comendo a mais, vamos malhar um pouco mais também, né? Teve gente Eu que botou termino aí. de comer e já estou com fome de novo. Bom, gente, se for Ah, não, preciso, peçam ajuda, né? De um nutricionista, de alguém para ajudar durante esse período. O que vocês estão fazendo para não enjoar dos maridos de vocês nessa quarentena? Pergunta para sua esposa, meu tio. É meu tio, tá, gente? Pergunta para sua esposa o que é que ela tá fazendo. Bom, as relações entre os casais também, né, têm sido diferenciadas, né? sim, Se você já não se dava bem com seu marido, provavelmente você está se sentindo pior, né? exatamente. Então, a gente tem visto também o número de agressões às mulheres, né? Como tem aumentado. Isso tem sido noticiado bastante. Sim, Do quanto, embora não haja denúncias na delegacia, de novo, as mulheres não estão indo denunciar, mas tem as denúncias pelo 180, né? O Disque Denúncia. Então, muitas mulheres estão apanhando em casa, né? Muitos maridos estão inventando arte para sair, para viajar, para trabalhar mais, para não ter que estar em casa, né? Esse ambiente é mesmo muitas vezes insuportável. A gente tem, sim, casos como esse de pessoas que procuram afazeres fora de casa porque dentro do seu ambiente é, não é suportável. Então, durante a quarentena, como lidar com isso?
Eu acredito que, assim como a China, a gente tem um número de divórcios aumentado no momento pós-quarentena, né? Na China a gente já tem esses dados. Acredito sim que isso exista, mas eu acho que também pode ser um momento de você. Oh, ela saiu, gente. Eu acho que foi a internet. Vamos ver se ela volta. Vamos ver, não, ela vai voltar. Mas com certeza foi a internet. Aqui, ela já voltou. Espera aí. Aguardando. Tá conectando. Já, já. Caiu do nada. Ah, eu percebi, mas... Oi? Oi, tô ouvindo você. Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Tá? Caiu Ok. do nada a minha internet, mas voltou. Enfim, eu acho que também pode ser um momento da gente estar estreitando relações, né? De aproveitar esse momento para estar conversando, discutindo relação de forma mais tranquila e branda, de estar fazendo mais coisas também entre o casal, de estar tentando melhorar essa relação se não estava ruim, né? E de novo reinventar, né? Aproveitar, fazer cinema em casa, cozinhar junto, né? Fazer torta Sim, na aí cara. cada casal vai encontrar sua dinâmica. Pintar o cabelo do marido de louro. Bom, aí já não sei. Eu fiz isso com o meu. É isso que você trouxe, né? Que você falou. Tipo, assim, a relação ela já é boa, não vai ficar de uma hora para outra, né? Então, não é a questão de que vai enjoar porque é quarentena. Vai enjoar porque você já não tinha uma boa relação na sua casa com a pessoa que você está convivendo, né? Então, E se as você já coisas tem... vão ser sempre potencializadas. Se tava bom, tá bom. Se tava ruim, vai ficar ruim. Exatamente, né? Eu já escutei tantas músicas nessa quarentena. Eu Música é gosto ótimo. de ouvir música. Música ajuda, inclusive, a acalmar, né? Ó, eu tinha feito uma última pergunta aqui que eu acho até que você já respondeu, que foi a questão que eu coloquei aqui, ó. Aproveitando que você trabalha com crianças também, né, adolescentes, né, é psicopedagoga, e aí eu botei, poderia falar também um pouco para as mães como lidar com as crianças em casa, em questões de rotina e a importância de ter hábitos saudáveis, né? Então, acho que você até já respondeu isso, né? A questão da rotina, Sim. da importância, até mesmo essa questão de ter um hábito mais saudável, você já trouxe isso. Aí eu queria fazer uma pergunta assim, tipo, da conversa surgiu, né, essa questão. Você acha que, diante, né, da pandemia, você acredita que as pessoas, né, elas estão mais abertas, né, para procurar ajuda de um psicólogo? Porque, assim, eu vejo que as pessoas ainda têm muito receio, né, de procurar esse tipo de ajuda, né? Elas ficam falando o tempo todo para elas que não precisa, não precisa, não precisa, e eu sou uma delas, confesso, né? Ah, não preciso, não preciso, mas a gente sabe que todos nós precisamos, né, de uma terapia. E aí eu queria você, né, que está na área, né, se as pessoas elas estão mais abertas, mais propensas, né, a essa procura, a vocês, né, como profissionais. Eu acho que as pessoas estão mais sensíveis, no sentido de entender que não só sou eu. Eu acho que a maior parte das pessoas elas resistem em procurar uma ajuda, principalmente de um psicólogo, porque ainda se tem o estigma de que psicólogo é para maluco, esse é o primeiro ponto, né? Então a gente sempre tenta colocar que é um problema físico. Então, por exemplo, as pessoas que geralmente têm crise de pânico ou outros transtornos, elas sempre pensam que tem problemas cardíacos, que tem outros problemas respiratórios, outros problemas, né? E fazem vários exames e procuram vários especialistas, né, médicos, até eles disserem que não tem nada, até que quando algo já não é mais suportável. A live vai cair, gente. Como assim? Nem me avisou e agora já tá faltando pouco tempo. Meu Deus.